espero que depois de 4 anos de um presidente completamente senil, do estado mais fragilizado da posição americana no mundo dos últimos 50 anos, de uma eleição em 2020, vou chamar aqui de altamente contestada, vocês entendam que a América que a gente conhecia já acabou. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A imprensa, para não falar do sucesso retumbante, né, desse comício do Trump no Madison Square Garden, eles só conseguiram falar como é o nome dele? Tony Hinchcliffe, que foi um comediante, que é um comediante famoso aqui nos Estados Unidos, famoso mesmo, se você assistiu o Roast do Tom Brady na Netflix, ele fez algumas piadas muito duras lá com judeu, com tudo. A cultura americana tem um negócio do roast, né? O roast. No Brasil também tem um negócio, eu esqueci qual é o nome que se chamam para esse troço, mas no Brasil também tem agora, né? Uma coisa importada dos Estados Unidos, mas o roast faz parte da cultura americana. As minhas filhas de vez em quando ficam falando mal da outra no carro e elas rindo pra cacete. Eu falo, o que é isso, filha? Não fala assim da sua irmã. Elas, it's called roasting, daddy. I'm roasting her. É quando você faz comentários depreciativos sobre uma pessoa na frente dela. E se vocês forem assistir é parte da cultura americana, a gente realmente não entende isso. Eu mesmo fico olhando esse troço e falando assim, porra, mas se você for assistir, por exemplo, o jantar do presidente com a imprensa americana, o pessoal vai lá e roast o presidente, fala mal, e o presidente roast a imprensa, e é um falando mal do outro e todo mundo gargalhando. Parece aquela coisa, né, daquela coisa, daquela tradição de um dia que você podia fazer chacota do rei, né, ou do Jester, que tinha a possibilidade de fazer chacota do rei, mas é muito esquisito. E no começo do Trump chamou esse Tony Hinchcliffe, que eu converso com vocês, tem piadas engraçadas. E ele teve lá no comício e fez algumas piadas. Uma delas é que falou, a gente tem que se preocupar porque parece que tem uma ilha de lixo em pleno oceano. Aí brincou, o nome dessa ilha é Porto Rico, porque Porto Rico é uma ilha que é um território americano, não é um estado, e não é muito desenvolvido, digamos assim. É meio que uma bosta. Porto Rico é meio que uma bosta. Assim, para os padrões brasileiros nem tanto, mas para os padrões americanos, Porto Rico é meio que uma bosta mesmo. E todo mundo faz piada com isso, uma coisa meio que rotineira aqui. Né? E o que dá para dizer? Dá para dizer que os caras estão indo a níveis que você não podia imaginar para tentar parar o Trump. Então, se você não acredita, veja essa reportagem do Washington Post, aquele mesmo Washington Post, que serve para a gente entender a reviravolta interna que a decisão do Jeff Bezos de não apoiar a Kamala gerou no jornal. Reparem isso. Mais uma noite no Garden. Como o comício de Trump ecoou de 1939. E o subtítulo já dá uma ideia da prévia do esgoto que é essa matéria. O comício da campanha de Trump em Nova York espelhou outro dos anos 30 que abertamente apoiaram, com 2 diferenças perigosas. Segundo o militante aí do Washington Post, tanto no evento do Trump quanto no evento, a arena do Madison Square Garden estava lotada de vermelho, branco e azul. E aí que eu tenho que pedir para o Jeff Bezos colocar um exame toxicológico para quem quiser trabalhar no Washington Post, porque um comentário desse só pode vir de um cara que tá drogado, tá muito louco. É lógico que o evento nos Estados Unidos deveria ter vermelho, branco e azul. São as cores da bandeira americana. É uma criança de 8 anos que escreveu uma matéria com raiva de ter tomado um castigo do chefe do Bezos. E tem uma coisa perigosa nessa postura do Washington Post. Eu diria que eu prefiro o jornal que assume as suas posições do que o jornal que se finge de isento.
o Washington Post não vai apoiar nenhum candidato. Trump faz um comício igual. Você está apoiando um candidato, você só não está dizendo qual candidato você apoia. Eu prefiro 10 milhões de vezes a postura, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, não é tão comum no Brasil, mas é muito comum aqui nos Estados Unidos, de jornalistas como eu. Olha, a minha postura é essa, eu vou votar no Bolsonaro em 2026. E pronto, você já sabe, você assiste. Eu acho o Pablo Marçal um bosta. Eu, em São Paulo, não teria, votaria, talvez teria votado na Marina, talvez no segundo turno teria votado no Nunes. Você sabe a minha posição, não é segredo para ninguém. Isso é posição editorial honesta. Você sabe, quando você assiste o Paulo Figueiredo Show, você sabe o que eu falo, que são fatos, e aí eu entro com as minhas opiniões. E aí o cara escreve uma matéria, não, tem... Como o comício foi igual. O cara, Trump, a Kamala Harris, Trump é fascista? Trump é fascista. Mas nós somos muito isentos, igual o Jornal Nacional, muito isento, muito isento. Outra semelhança que a reportagem aponta é que em ambos os casos as pessoas estavam se posicionando contra os gastos do governo, contra o marxismo e reclamando de como informações sobre os seus aliados são distorcidas para o público. Ou seja, se você não é a favor do seu governo ficar se endividando, se você não é a favor do marxismo, se você não é a favor da perseguição política que o Trump vem sofrendo nos últimos anos, inclusive dessas bostas desses jornais, você só pode... Não tem outra opção, segundo o Washington Post. Aí ele entra nas diferenças. Ele fala que um foi focado no governo da Alemanha e era hostil a judeus. Lá, já, do Trump, obviamente não era focado no governo da Alemanha e era pró-judeus. Na mesma matéria que o cara acusa o Trump de ser fascista, de nascer nazista, tenta enfiar a goela abaixo, que ele fez um evento. Ele fala que o evento foi pró-judeu e pró-Israel. De fato, o comício do Trump estava lotado de judeus, porque cada vez mais essa parte da população americana percebe que o Partido Democrata é, sim, um partido que adota linhas parecidas com as do partido. O assunto é judaísmo, Israel. O eleitorado democrata é cada vez mais pró-Hamas. As universidades são dominadas por... Todos, basicamente, as universidades são democratas, já mostrei isso em números, né? De novo, no Fim da América, detalhadamente como as universidades americanas são dominadas por democratas, só há, praticamente, abertamente contra Israel. Difamando Israel. Chamando Israel de uma nação genocida. Só no Brasil, né? Também que é impressionante como no Brasil ainda tem... É isso mesmo que você está ouvindo. Judeu que fez o L. O judeu que votou no Lula, defende o Lula, e ouve o Lula, o ministro da Defesa do Lula, dizer: não, a gente não pode dar a licitação para os judeus. Aí Darwin Awards para vocês. Porque a pergunta que fica, para você responder, quem é o fascista? O cara que apoia Israel e faz acordo de paz com o Oriente Médio? Quem é o nazista? Ou será que é a mulher que tem vergonha de apoiar Israel, que desconsiderou um candidato a vice-presidente por ele ser judeu, que não apoia esforço de guerra contra Israel, que não queria que Israel fosse atrás dos terroristas? Pronto, Kamala Harris, respondam vocês, por favor, no chat. Vocês devem estar se perguntando como é que pode uma pessoa tão impopular... Você fala do comício, vocês devem estar se preocupando como pode uma pessoa tão impopular, com uma rejeição absurda, que fez parte de uma administração que não tem um único número positivo para apresentar, com uma trajetória política desprezível, que nunca ganhou uma primária, nunca teve um puto de um voto na primária, que odeia Israel, odeia os valores americanos. Como pode essa pessoa chegar não é assim... a disputar a presidência dos Estados Unidos? Como é que essa pessoa pode ter sido senadora? Como é que essa pessoa pode ter sido procuradora? Como é que essa pessoa hoje é candidata a presidente dos Estados Unidos com pelo menos metade dos votos populares? Eu repito aqui, Kamala Harris tem condições de vencer essas eleições.
Assim como Joe Biden ganhou as eleições. E quando eu criei o Fim da América do mundo como conhecemos, as pessoas dizem, é sensacionalista, é fear-mongering. Quando eu disse que se a América caísse, todos nós íamos sofrer as consequências, e como a América havia caído, todos nós íamos sofrer as consequências. Isso não é conversa para boi dormir. Eu espero que depois de 4 anos de um presidente completamente senil, do estado mais fragilizado da posição americana no mundo dos últimos 50 anos, de uma eleição em 2020, vou chamar aqui de altamente contestada, vocês entendam que a América que a gente conhecia já acabou. De uma candidata débil mental, de um presidente senil, incapacitado governando o país, Joe Biden ainda é presidente, de uma imprensa que escondeu isso durante tanto tempo. Não é que os Estados Unidos estejam em processo de decadência. Os valores americanos, quando você imagina a América, aquele sonho americano, isso aqui já foi para o espaço. Você tem um contingente gigantesco dos americanos que odeiam a América e tudo que ela representa. Nas universidades vocês veem os jovens americanos apoiando os inimigos, no caso do Hamas, apoiando o grupo terrorista, travando uma luta contra as liberdades. O cara vai para a universidade para lutar contra a liberdade de expressão, contra as liberdades que fizeram a América a nação mais próspera e livre da história da humanidade. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6.000 alunos. É o Fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.